Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Vocês largaram. Mano, aí ele virou o mestre dos magos. Desculpa a referência pra quem nasceu nos anos 2000. Mas onde eu ia, ele tava. A gente começou nessa época... Sai de trás da moita, assim. A gente começou nessa época a ter muito tempo junto. Mas que não era uma moita, banda, né? Era um ministério de música. Que gerou o Ministério Morado. É. Mas a gente entendeu que ensaiar não adiantava, porque tinha assim... 90% era muito ruim. Era muito ruim, era triste, era lamentável. Era você que ia nas primeiras ministrações Morada de Beck? Quem que era? Era, mano. Era você? Era, mas a gente precisa cortar pra falar mais sobre isso. Que isso? Mano, tu sabes, né, velho? Tem Olha aqui, ó. história, Mano, história. é no olhar aqui, ó. Eu tô totalmente Mano, curioso. como a gente fez muita coisa errada. Ainda bem que Deus fez várias coisas, né? Não, tô falando de pecado, não. A Não, gente, sim. na ânsia de incluir, a gente estragava o ministério. Mas deixa pra lá. E aí... Eu gosto dela, mano. Né? Era difícil, a nossa vida era difícil. E aí a gente decidiu o seguinte, foi nessa época que Deus falou pro Bruno, o que vocês viverem juntos como família espiritual vai ser o que vai ter no altar, porque técnica, meu Deus, vocês vão ter que estudar 100 anos pra ter. E aí nós começamos a investir nisso. Mano, a gente ia sentar pra orar e ele tava lá. Cara, eu tive minha primeira rema bíblica, assim, tipo assim, uma primeira palavra revelada na vida, na frente da galera do louvor. Então, tipo assim, na verdade, o Clóvis, que era o líder do louvor, Irmão Clóvis. e eu tinha assumido a liderança musical, ou seja... Não se chamava Morada. Não, Ministério de Louvor, Louvor, local. Era o local. Então, ele era o líder de louvor e ele decidiu ficar na parte mais espiritual. Ele decidiu ficar na parte mais espiritual. Tipo um pastoreio, né? É um pastoreio e eu cuidar da parte musical. E aí, cara, eu tinha vindo de uma realidade loucura. Eu tinha recém largado a batera. Então, o Brunão era tinha só, um sonho. Era eu só quero quebrade- contar. Era só Quero quebradeira. ouvir, eu quero era ouvir. só- O nem Brunão eu tinha lembro um desse sonho. Não, para de falar, deixa a I convidada have falar. dream. Ele tinha um I sonho had a que era um dream. sonho silencioso. Ele queria ser o Charlie Brown. Como é o nome do cara? O Chorão. Chorão. O marginal alado. Era o sonho do Brunão. Acho que ele falou, grande é o Senhor, grande. Era isso, tudo que a gente fazia. Tô brincando. Tudo que a gente fazia Não, mas de era composição era... É, mas musicalmente era aguçadinho. É E porque eu era gostava muito muito bom. do Radiativa, né? Não, mas Gran- ele Tá é o assim, mas resumindo. Grande. Yeah! Exatamente. Muito bom. Mas ele é o chorão ainda. Exatamente. Quando a Cara. Miriam chega com a conta de luz. Chorão. Resumindo, e aí eu tava falando sobre... aí o Clóvis faltou, ele não pôde ir na escola bíblica que tinha sala separada do louvor, assim, pra ele poder ter um tempo. E aí eu fiquei de dar aula, e era sobre jogar a rede pro outro lado. Eu tava falando, então, gente, foi uma das primeiras vezes que eu dei aula, assim, de escola bíblica pra equipe do louvor. Nossa, e eu infernizava ele quando ele Muito. dava aula. Eu ficava Sério? assim, ó. Bem batista mesmo, assim. Deixa eu ver as heresias. Nossa, Bruno. Não, Não, bem eu sou chato batista. Os biblicamente. irmãos batistas. Mano, Sim, mas eu tô sou- elogiando ele ser Não, chato da biblicamente, melhor é um maneira. elogio. Ele sabe. Ele sabe. Eu ficava aqui, ó. Não, mas isso aí que você tá falando. É, Mas nesse não, dia sabe foi quando você revelação. fala um negócio assim? Não, como a palavra fala, tal coisa. Eu falo assim, Desse jeito. Eu faço isso até Augusto. hoje. mas assim, ó. Augustas Ei, Nicodemas. mas aqui. Cara, e aí Ó, eu falei, cara, jogar a nesse rede dia, pro outro lado, ele eu teve uma revelação. comecei a chorar, velho. Comecei a chorar na frente da Tinha galera. vida Eu falei de assim, Deus, gente, tinha vida. Jesus tá me falando algo, cara. Quero pedir perdão pra vocês, porque é pra gente transformar. E começou a vir, cara. Foi a primeira. Eu não conseguia parar e vinha tanta coisa de dentro de mim que eu falava, caraca, eu tô falando. E eu falava sobre isso. Falava, cara, desde que eu tô aqui, eu só tô insistindo em um lado. E barco na Bíblia é ministério. Eu tô jogando só pra um lado. Eu quero que vocês fiquem bons musicalmente. E não tá acontecendo, não mano. ia ficar. Nós tá ruim pra caramba. Eu falei assim, mano, E não a sinceridade reinava também. Eu falei, mas é tudo muito, muito ruim aqui. Só tinha o Gilberto que salvava. Eu falei assim, cara, então vamos Era fazer o seguinte: assim, mano. vamos jogar a rede pro outro lado? Se a gente tá ruim musical, vamos ficar bom espiritualmente. Mano, Vamos ter transformar saúde os de outro nossos lado. ensaios em ambiente de adoração. Vamos começar a buscar chegar a um lugar em Jesus. Aí a galera começou a confessar. Mano, desde que você chegou, faz 1 ano que eu não adoro. Eu fico calculando a hora que tem que entrar. Eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tipo assim, pá, quando tudo começou a abrir,
E dali a gente começou, cara, vamos ter ambientes de adoração, cara. Eu tenho E TDAH. Ali as histórias pra E contar aí do o que é TDAH, pra quem não sabe. de como Jesus marcou a gente É um nesses dias. transtorninho. Mas só pra dizer que, assim, eu tenho muita dificuldade de focar, né? É uma coisa terrível pra mim. Meu sangue escorre isso. Aí ele falava assim pra mim, ó, você se diverte, mas não tanto, tá? Porque eu esqueci a voz, velho. Era batata, mano. verdade. Batata. Ele falava só, vocês... Porque aí, mano, se a gente tocava, assim, não muito, mas a gente é bastante reggae. Ah, mano, eu me divertia muito. E aí ele falava, se diverte, mas não tanto. Enfim, eles botaram... não sei como foi direto o processo, mas eles botaram um pastor sobre nós e botaram o Bruno de líder de música. Só que o que aconteceu foi que um pastoreio mútuo nasceu. Eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que chamava isso. Mas a gente começou a se cuidar. Tá E junto. isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. E isso é uma briga pra mim. Eu só ando em família. Se alguém algum dia leu alguma coisa, alguma biografia do Billy Graham e tal, na história dele, fala de quando ele chegou na casa dele, e ele era criança, e tava um barulheiro, assim, todo mundo chorando demais e tal. E o culto na casa era num celeiro. Era num celeiro. E quando ele chega, tinha um missionário de fora pregando no celeiro, ele era criança. E aí, tipo, eu não lembro direito a história, só sei que estava todo mundo impactado por uma presença de Deus e ele assustado. O que aconteceu? E eu não sei se ele ficou sabendo na hora, só ficou sabendo depois, mas naquele dia tinha sido falado que daquele celeiro ia sair uma pessoa que naquele momento era uma criança, mas que ele marcaria a terra com a pregação do evangelho. E era ele mesmo, anos depois. E o sentimento que... Cara, hoje olhando, eu sinto que a gente estava... Era o nosso celeirinho A lá. gente se apreciava. O terceiro andar da Era o terceiro salinha. andar. Cara, a gente ia pra lá e Jesus marcou a gente profundamente, cara. Assim, E a gente se apreciava. Tanto que a gente tinha um jeito já de lidar com o pecado até. Tipo, quando alguém pecava, a gente já não conseguia mais. Que é natural. Era natural na nossa época essa pessoa... Não ser excluída formalmente, mas a gente já... E ficava entre nós. Não que era uma coisa... porque da nossa cultura... A gente resolvia, entendeu? É. A gente Entre resolvia. vocês ali. Não vou falar de toda a quadrangular, mas eu acho que toda a igreja que nasceu a partir daquela década, de onde veio também, a idade e tal, o pecado ele não era confessado, ele era descoberto para ser exposto, envergonhado e ficar de banco. Era Então, a terrível. disciplina. Então, cara, você esconde o máximo possível. Tiago 5,17, eu nem sabia da existência na Bíblia. Então, cara, a gente começou a praticar assim... A gente não queria ser A doente. pessoa que eu mais né? confessei pecado foi a Miriam. Eu casei com ela. Tipo assim, isso mesmo. ela sabia de todos os meus podres, todos os meus BO, vocês também. A gente se A gente acompanhava, cuidava, assim, a gente se cuidava, né? A gente Foi se cuidava. bem isso. Enfim, e aí eles mal esperavam que a gente já estava fazendo, né? A gente estava se pastoreando e foi bem... Cara, foi muito louco. Enfim, Jesus nos Foi. marcou foi. naqueles dias. Eu lembro que